Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui neste canal depois de muito tempo sumida. Meu Deus, eu estou muito inquieta. Então, eu decidi que ia gravar esse vídeo porque a greve é um assunto que todo mundo tá falando, todo mundo quer dar opinião, todo mundo, todo mundo fica desesperado pra saber, ai meu Deus, que dia que eu vou voltar às aulas, quero conversar com meus colegas. Todo mundo tá confuso, mas ninguém de fato procurou saber. Não vamos generalizar também, né? Algumas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e, por causa disso, elas estão tendo uns tipos de opinião que só Deus para ter piedade, né, gente? Mas eu acho, né, gente? Eu acho, assim, em minha simplória opinião, que antes da gente ir lá no Facebook responder o cara, chamando ele de burro, porque ele simplesmente não soube medir as palavras na hora de falar sobre algum determinado assunto, antes da gente fazer isso, a gente tem que checar se a gente mesmo está conhecendo o assunto e também, poxa, não julgar o cara, mas sim procurar informar. Esse é o nosso papel. E eu acho que o conhecimento nunca é demais. Então, eu já vou adiantando que o que eu vou falar aqui não é nada sobre a economia super complexa do país, sabe? Não é nada disso. Eu quero explicar as coisas mais simples possíveis para que as pessoas possam entender mesmo o que está acontecendo. Mas a coisa simples, só o que você precisa mesmo saber para continuar sobrevivendo nesse furacão que ninguém está entendendo nada. Gente, eu também me considero uma aprendiz, então tem muitas coisas que eu não sei a respeito da greve. Pode ser que eu fale alguma coisa nada a ver, então me avisem, por favor, que eu não quero continuar falando uma coisa errada. E se tiver faltando alguma coisa, sinto muito, mas tudo isso que eu vou falar aqui foram coisas que eu pesquisei, que eu mesma busquei saber com os meus professores, e eles continuam, inclusive, sendo as melhores pessoas que podem responder isso para vocês. Beleza? Enfim, antes de mais nada, eu acho o seguinte, que você conhecer mais sobre a greve não te faz uma pessoa melhor que ninguém, não te faz aquela pessoa que vai lá nos comentários do Facebook falar, gente, eu sei sobre a greve, eu entendo, ir lá e chamar todo mundo de burro, chamar todo mundo de inconsequente. Eu acho que você conhecer sobre a greve não é isso, sabe? Não é pra isso. Você entender o que está acontecendo na sociedade faz parte de um processo de cidadania, então você ser cidadão de fato é conhecer os seus direitos e deveres, entende? E ninguém tá fazendo esse papel de cidadania hoje em dia, ninguém tá procurando de fato saber o que é ser cidadão, porque a cidadania às vezes vem na cabeça da gente e é só aquele conceito que eu decorei para a prova de sociologia, mas depois para mim não me serviu de nada, sabe? Então eu acho que você entender o que está acontecendo na greve faz parte de um processo de cidadania, beleza? Então, gente, eu vou trazer algumas informações nesse vídeo. Se você é a favor ou contra, aí, meu amigo, já é com você, entendeu? Porque, nossa, minha cara tá coçando. O tanto de coisa que eu vi, principalmente no Facebook, rede social hoje em dia, gente, serve pro bem e serve pro mal. Então, quem quiser passar um pouquinho de raiva, é só procurar alguma página que esteja falando a respeito da greve e olhar os comentários. Você faz uma pipoca, coloca um salzinho, pega um refrigerante e aí você vai ler esses comentários que você vai ficar com o seu dia completamente infernal, porque eu acho que sangra os meus olhos alguns comentários que eu leio. Eu não sou a pessoa mais sabida do mundo, mas eu sei o necessário, eu sei as coisas que eu considero importantes. Enfim, vamos falar sobre greve. O que é greve, gente? A greve, ela é um instrumento do trabalhador para ele reivindicar alguma medida, algum direito que está faltando. Então, se uma greve acontece, não é da noite para o dia, gente. Eu já vou adiantando isso. Para acontecer uma greve, não basta um trabalhador acordar e falar, quero fazer greve. Não é assim. Para uma greve acontecer, precisa de mais pessoas, porque se um trabalhador só decidir que vai faltar o trabalho porque ele tá de greve, tô em greve, viu, gente? Mas é só eu. Ele vai ser demitido por justa causa, tá, gente? Então, não existe essa de um professor acordar e falar assim, gente, estou de greve, tá? E influenciar todo mundo ao redor de forma que o Brasil inteiro fique em greve. Não é assim, tá, gente? Existe um sindicato, que é o Sindicato dos Professores. Cada estado tem seu sindicato bonitinho.
E aqui em Minas, o sindicato fica lá em Belo Horizonte, lá eles fazem assembleia, reúnem todo mundo para decidir o que é melhor no momento. Então, se por exemplo, eles estão com uma proposta de parar as aulas na semana que vem, aí eles vão lá na assembleia e conversam sobre isso. Eles vão debater quais são as melhores medidas, as melhores decisões a se tomar. Eles não vão falar assim, então, gente, tá todo mundo de greve, acabou. Não dá direito de ninguém falar. Não é assim que funciona. Lógico que na teoria é assim que tem que ser. Eles irem lá numa assembleia, democraticamente decidirem se vão parar ou não, qual vai ser a melhor coisa que eles vão fazer no momento em prol da educação. Porque eu vejo muita gente falando assim que tudo isso que está acontecendo é culpa dos professores. Os professores não pensam nos alunos, isso só vai prejudicar os alunos. O meu filho vai ter que ir na aula no sábado, sabe? E às vezes eu não tenho como levar, não tenho como pagar passagem, sabe? Gente, vocês acham mesmo que os professores gostam de trabalhar sem receber? Pelo amor de Deus, velho. Eu acho que eu não preciso falar isso não, né? Porque, independente seja professor, seja médico, qualquer trabalhador precisa receber. É um direito do trabalhador. Então, se o professor não está recebendo, não é nem obrigação dele. Ele tem o direito de fazer greve. Greve é uma coisa constitucional. Ele pode fazer isso. Não é uma coisa contra a lei. Entenderam? Então, eles vão lá na assembleia e decidem o que é melhor para a educação. O professor, pelo menos teoricamente, ele pensa nos alunos. Ele pensa no que vai ser melhor para a educação. Tudo isso que está acontecendo, essas greves, essas paralisações, não são para prejudicar os alunos, para fazer eles irem na aula no sábado, para irem nas férias. Isso é pensando no que eles podem fazer para melhorar a educação. Porque não dá para a educação continuar do jeito que está, sabe? Não tem como o professor trabalhar sem receber, não tem como você estudar numa sala com 45 alunos. Não tem condições, gente, entendeu? Tem que parar, sabe? E aí eles fazem lá a assembleia, decidem democraticamente o que vai ser melhor. Não é o que eles querem no momento, não é o que eu, professor, fulano de tal, quero. Não é o que eu acho, é o que a assembleia decide. É o que o sindicato é um espaço, como se fosse um grupo que cuida dos professores, sabe? Que cuida dos deveres, dos direitos dos professores. Não só dos professores, tem sindicato de tudo, tá? Do sindicato dos trabalhadores. Existe para qualquer classe. Então, basicamente, a greve é isso. É uma forma do trabalhador reivindicar algum direito que lá na CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, às vezes o cara lá do estado, o governo estadual, federal, seja lá o que for, não está cumprindo os deveres dele. Beleza? Sacaram? Então, gente, os motivos da greve não são estrondosos, não é muita coisa, mas são coisas realmente que mexem com a classe, entendeu? Com a classe dos professores. Eu separei alguns aqui que eu considero importantes, tá? E eu fiz questão de perguntar para alguns dos meus professores desde quando que isso está acontecendo. Porque às vezes a gente pensa assim, os professores estão de greve porque o governador agora fez alguma coisa de errado. Não. Na verdade, esse problema já tem bastante tempo que acontece. Essa crise na educação, essa coisa louca que está acontecendo, não é de 2018 para cá, não é por causa do novo governo. Já é uma coisa que tem antecedentes. Eu acho que são mais de 6 anos que isso acontece. Tanto que em 2012, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, teve uma das maiores manifestações em prol da educação do país. Foi uma coisa que levou muita gente para a rua mesmo, as pessoas manifestaram em prol dos seus direitos, fizeram greve mesmo. E então isso já mostra que a educação está em crise já faz um tempinho. Então não é de agora, não é culpa do fulano de tal. Lógico que o governo atual tem suas falhas, tem as coisas boas que fazem, mas eu não tô aqui para ficar falando, né, apontando as coisas boas e ruins. Isso a gente deixa para depois. Mas eu só quero esclarecer que essa situação da crise na educação, desses problemas que estão acontecendo, não é de hoje, não é um problema de 2020, 2019, já é um problema antigo. Já é uma coisa, uma bola de neve que começou pequenininha e foi crescendo, crescendo, crescendo até virar essa coisa doida que a gente está passando hoje. Infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer com a educação daqui a alguns anos. Me parece
que a tendência é só piorar, porque as pessoas não estão de fato se importando com a educação. Tem quem se importe, mas as pessoas estão deixando isso um pouco de lado. É um assunto que está ficando muito em aberto. Então, assim, óbvio, a gente tem que ter esperança de que isso vai mudar. Mas, para isso, a gente também precisa trabalhar numa coisinha muito importante, que é o voto. Beleza? Mas isso a gente deixa para depois, esses papinhos aí, né? Muito bom de discutir isso, mas eu não vou ficar falando disso. Vamos aos motivos da greve. Tá escritinho aqui embaixo, então eu vou ler, mas eu vou explicar a situação. Alguns motivos que eu separei, que eu considero importantes. O primeiro, reivindica propostas do pagamento do piso. Eu já vou explicar o que é piso, mas saibam desse motivo. Guarda no seu coração que daqui a pouco eu vou falar. Segundo, quitação do 13º, ou seja, corte no 13º de 2019. A gente tá em 2020, tá? Só para atualizar você. A gente tá em 2020, então ano passado o governo deu um cortezinho aí no 13º dos professores. Então guarde isso no seu coração também, que daqui a pouco eu já vou falar. Sistema de matrículas. Estamos em 2020 de novo. Vou repetir isso para vocês. E em janeiro deu um probleminha aí, porque a gente pensou assim, cara, vai ser o nome do partido do governador, Partido Novo, tá? E o partido, né, o governador falou assim, cara, esse ano a gente vai ter matrículas online. Poxa, que coisa boa, né, cara? Pensa. Agora não vai precisar da gente ter que ir lá na escola, decidir aquele negócio, levar aquela papelada, vai ser tudo online. Mas, gente, meu Deus do céu, deu muito problema com isso. Teve pai que dormiu na fila da escola, que ficou lá para tentar arrumar matrícula. Teve gente que foi matriculada no EJA, teve gente que foi matriculada em sistema de educação prisional. Teve maior confusão. Teve gente que não conseguiu matrícula, o pai dormiu lá na escola para conseguir matrícula do filho, e o filho não foi matriculado na escola. Às vezes apareceu matriculado em outra coisa, ou às vezes nem foi matriculado. Então o sistema praticamente bugou, foi uma coisa de louco, deu muito problema. E isso é um descaso, de fato, é uma coisa que não deveria ter acontecido. Porque se o cara fala assim pra gente, ó, nós estamos com um sistema novo, sistema online, a gente já pensa, poxa, vai ser uma coisa boa. Mas de repente acontece uma coisa dessas, de pai dormir na escola para conquistar a matrícula do filho, e o filho não ter a matrícula. Isso é descaso, gente. Então isso foi errado, isso foi um descaso, então a gente deixa isso para depois também, mas é um dos motivos. O outro motivo é a fusão de turmas. Se eu não me engano, não sei se foi em 2018 ou 2019, aconteceu um BO que eles fecharam as turmas. E aí os alunos que fecharam, foi uma coisa, gente, não faz o mínimo sentido. Eles simplesmente fecham lá um número de alunos para uma turma e os alunos que sobraram, eles jogam para outra turma. Então fica assim, é aquele negócio de 40 alunos na mesma sala. Quando a gente teve aula, essas 2 primeiras semanas que a gente teve de aula, a gente reparou uma coisa drástica, que era muitos alunos dentro de sala. A minha sala, acho que tinha 32 alunos. Mas chegaram a falar pra gente, ó, vai chegar mais 9 alunos, vai chegar mais 10 alunos, sabe? A sala ia ficar lotada. Gente, eu não preciso nem falar o quanto isso é ruim. Primeiro, porque é muito chato, muita gente dentro de sala. A nossa escola, pelo menos a minha escola, né, no caso, não tem estrutura para receber tanto aluno, tanta turma, tantos alunos dentro de uma mesma sala. As salas são pequenas, a escola tem um padrão muito antigo. A escola, tipo, não é aquela escola de, foi planejada para ter tantos alunos em cada sala, sabe? A escola foi fundada para ter só do 1º ao 5º ano, e hoje vai do 1º ano do fundamental até o ensino médio. Então, se a gente tá conquistando isso, caramba, é uma coisa de louco. Eu não sei como que a gente consegue fazer isso todo ano. E a escola é incrível, né, gente? Eles conseguem fazer muita coisa. É muito difícil, mas olha só. A gente teve que fazer caber até o ensino médio. E isso já é uma conquista de fato importante, né, gente? Mas vamos lá. Cumprimento do repasse de 25%. Por quê? Aquele negócio do piso que eu falei, eu já vou explicar. Mas tem uma coisa também, ao invés de pagarem a porcentagem que os professores precisam receber,
eles pegaram e investiram em outra área, sabe? Seja a área militar, seja a área da saúde, eles pegaram o dinheiro que era para ser investido na educação, o dinheiro que era para reformar a escola, para a escola ter mesmo a merenda, pagar os xerox que precisa, tudo que a escola precisa, o governo dá uma porcentagem para a escola poder se manter, né? Para qualquer classe, saúde, educação, militarismo, tudo isso tem uma porcentagem para receber. Mas a educação dessa vez ficou assim. O governador falou, não, gente, vocês da educação esperam um pouco, que eu tenho que pagar a saúde, eu tenho que pagar as polícias primeiro, depois eu pago a educação, depois eu vejo o que eu faço com essa porcentagem que eu preciso pagar para vocês. E o que isso mostra, gente? Vamos pensar um pouco. Isso mostra que a saúde, que a polícia é mais importante que a educação. E você pode, sim, não concordar com isso. Você pode concordar com isso ou não. Mas isso dá a entender que o governo tem outras prioridades e a educação pode ficar de lado, que os professores vão aceitar isso, sabe? Pelo menos é isso que dá para entender, não é? Não sei se vocês entenderam da mesma forma. Mas dá a entender que o governo só simplesmente deixa a educação para lá, que depois eu vejo o que eu faço. Sendo que na proposta dele de governo, ele falou que ia investir na educação. Isso é o quê? Hipocrisia, gente. Gente, é isso que eles estão reivindicando na greve. É um dos motivos. Eles simplesmente ter deixado a porcentagem que era da educação e investir nas outras áreas como se a educação não valesse de nada. Sendo que a educação, pelo menos para mim, não sei vocês, é a base do Brasil. Porque, poxa, se uma pessoa não forma ensino médio, ela não vai para o superior e assim vai. Tem que indignar. Tem que fazer essa cara aqui mesmo, entendeu? Tem que se indignar com uma coisa dessas. Então, esse é um dos motivos da greve. Mas agora, deixa eu ver aqui qual que é a próxima coisa que eu tenho que falar. Quanto tempo irá durar essa greve? Não sabemos. Não sabemos. Hoje é dia 12. Não sei nem se eu vou postar esse vídeo no dia 12. Mas nós ainda estamos sem aula, nós ainda estamos sem resposta. Eles vão fazer uma assembleia no dia 18, se eu não me engano. Nessa assembleia eles vão decidir quando que eles vão voltar, se eles vão voltar. Então a gente não sabe. A greve é de tempo indeterminado. Beleza? Então, gente, aí quais são os prejuízos dessa greve para os alunos? Bom, a gente vai ter que mudar todo o calendário. A escola, em janeiro, mais ou menos, além de separar as turmas, ver quantos alunos vai ficar em cada sala, eles fazem um calendário, né? Quando que vai ser feira cultural, eles veem os trabalhos que cada professor vai precisar fazer ao longo do ano, eles vão ver data de prova, data de teste, semana para vir, essas coisas, sabe? É um calendário da escola. O que move a escola é esse calendário. Então o professor não pode simplesmente decidir, o teste vai ser amanhã, sabe? Ele tem que olhar nesse calendário se tem alguma coisa no dia, alguma coisa importante. Entende? Então vai mudar todo esse calendário, vai mudar a data de prova, vai mudar data de teste, simulado para quem for fazer terceiro ano, vai mudar. Então, sim, infelizmente a gente vai acabar sendo prejudicado de certa forma, mas os professores também estão sendo mais prejudicados que a gente, né? Vamos pensar. Imagina, vai ter que repor todo esse calendário se não receber. Difícil, né, gente? Então, pode ser sim que a gente tenha aula no sábado, pode ser que a gente tenha sexto horário, pode ser que a gente perca algum feriado, que a gente tenha aula até dezembro, mas a gente tem que repor essas aulas de alguma forma. Não tem como simplesmente jogar um mês de greve fora, sabe? Não tem como. A gente vai ter que repor essas aulas, então fiquem cientes. O que eu estou aconselhando todo mundo a fazer é estudar em casa, gente. É o jeito. Porque quem realmente se importa, porque não basta você ir lá no Facebook e falar assim, essa greve vai prejudicar eu que sou aluno. Aí tem pai que fala, essa greve vai prejudicar o meu filho. Mas quando o filho chega lá na escola, ele não estuda, ele não ajuda em nada, ele só tá lá para encher a sala de 40 alunos que o governo instituiu. Então assim, gente, pensa, se você tá vendo que a situação tá difícil, que a coisa tá desandando de fato, o que você tem que fazer? Correr atrás do prejuízo. Não tô falando que chegar lá na escola, os professores não vão explicar a matéria. Óbvio, eles vão explicar. Mas para você poder se adiantar no processo, para você poder já
ver o que vai acontecer, porque não vai ter como eles explicarem cada detalhe de cada matéria, de cada conteúdo. Eles vão ter que explicar a coisa mais rápido, entendeu? Para poder andar, para a gente poder ver todos os conteúdos que a gente precisa. E talvez nem dê para ver todos os conteúdos. Por isso que eu falo, gente, estuda em casa. Porque você aí na sua casa, enquanto você está de greve, não sei se você trabalha, não sei se é sua realidade, mas você pode sim estudar os conteúdos e ficar um pouco mais adiantado. E estudar algumas coisas que não vai dar para ver na escola. E isso é completamente compreensível, beleza? Então, minha dica, estudem em casa. Eu estou fazendo isso, eu estou tendo que estudar para o Enem, para o PISME e também para a escola. Tá sendo difícil? Tá sendo difícil. Mas eu reconheço que a greve é necessária, eu já falei os motivos aí, expliquei os motivos, então vocês estão vendo que a coisa tá mesmo em crise. Mas a gente precisa também, né, dos nossos conteúdos, e para isso eu recomendo estudar em casa, beleza? Então, gente, lembra que eu falei aqui atrás de um dos motivos ser reivindicar propostas de pagamento de piso? Então, gente, a gente precisa saber o que é piso, né? O piso é o menor valor que um trabalhador pode receber. Eu vou ler aqui o que significa. Eu pesquisei e escrevi aqui, vou ler, mas eu vou explicar, tá, gente? Ó, o piso é o menor valor de salário que pode ser pago dentro de uma categoria. No caso, qual categoria a gente está falando? Dos professores. Então, o piso é o menor valor que pode ser pago dentro da categoria dos professores. É superior ao salário mínimo e é o quê? Fixado por lei. Essa coisinha de ser fixado por lei já mostra que se a gente está reivindicando o pagamento do piso, significa que este fixado por lei não está acontecendo. Tá, é fixado por lei, mas significa que o governador do estado não está cumprindo o seu dever. Beleza? Então vamos continuar lendo aqui. É estabelecido por acordo entre o patrão e os trabalhadores. No caso, quem que é o patrão? É o governador. Então, nessa assembleia que eu falei lá no começo, eles se reúnem e fazem esse acordo do pagamento do piso. Se o piso não é pago, gente, o que eu acabei de falar? Que o piso é um valor a mais do que o salário mínimo. Então, significa que é uma quantia considerável para a pessoa não pagar. Então, o piso é isso. Eles estão reivindicando o pagamento desse valor a mais que eles têm que receber. Isso. Então, é isso que eles estão reivindicando, o pagamento do piso. Beleza? Não sei explicar direito o que está acontecendo com o piso, porque já é uma coisa mais complicadinha. Mas vocês podem perguntar isso diretamente para os professores, que eles vão saber responder melhor do que eu. Eu só quero deixar claro o que é o piso. É isso que eu falei. É o menor valor que uma categoria pode receber pelo serviço. E é maior do que o salário mínimo. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu preciso falar. Outro motivo que eu falei é a quitação do 13º. Eu falei que teve um corte no 13º. E, gente, o que é 13º? O 13º é um valor extra, um valor adicional que você recebe em dezembro. Então, assim, você tem que trabalhar, acho que pelo menos 12 meses, né? No caso, um ano, numa empresa, para poder receber esse 13º. Então, pensa, você vai receber seu salário lá, de 900 e tantos reais, dependendo em que você trabalha, mas você vai receber o seu salário e tem o 13º, que é um valor extra que a empresa precisa te dar porque está previsto na CLT. É um direito do trabalhador, lá do governo do João Goulart, entendeu? Cara, é por lei. Então, o 13º é um valor extra que o trabalhador precisa receber. E se a gente fala assim, quitação do 13º, então significa que teve um corte nesse 13º, que é previsto por lei. Então, de novo, o cara não tá cumprindo o papel dele, gente. É basicamente isso que tá acontecendo. Essa greve, vamos colocar aqui agora, em grosso modo, em poucas palavras, o cara não está cumprindo com tudo aquilo que ele prometeu na campanha dele. Ele prometeu que ele ia fazer, ele ia mudar a educação, ele ia fazer isso com a educação, e ele está praticamente deixando a educação de lado, ele está esquecendo a educação e privilegiando outras classes, entendeu? É isso que está acontecendo. Em poucas palavras, é isso que está acontecendo. É isso que ninguém quer falar, entendeu? Então, assim, eu sei que eu não expliquei muito bem,
e que às vezes pode ter ficado alguma dúvida. Mas, gente, isso que eu queria dizer, que o governador tá deixando a educação de lado. Ele tá desvalorizando a educação. Tá, a educação, na verdade, está sendo desvalorizada já tem muito tempo. Mas é nosso papel, como cidadão que vota, que tem participação política, checar o que está acontecendo, saber o que está acontecendo. Sabe, é injusto uma classe como os professores, agora vamos entrar numa questão mais sociológica. Cara, pensa, os professores trabalham tanto, imagina você trabalhar com 40 alunos dentro de sala. Gente, não é uma questão de, aluno é muito chato, aluno é isso, isso e isso, é muita gente. A questão é que é incabível 40 alunos em uma sala. Como que você aplica 40 provas? Você corrige 40 provas. Porque se vocês estão pensando que o professor tem um tempinho lá na vida dele para corrigir as 40 provas e ele corrige assim, ele precisa avaliar de fato os alunos, ele precisa desse tempo, mas ele não vive só por conta da escola, gente. Ele não vive para corrigir 40 provas todo dia. Ele precisa viver a vida dele. E se 32 provas já tá difícil de corrigir, pensa num professor que passa questão aberta, um professor, sei lá, de humanas, por exemplo, que tem que fazer texto, tem que ler a porcaria do texto. Pensa num professor de português, que às vezes pede redação. Como que ele vai pedir redação se ele vai ter que corrigir 40 redações, uma por uma? Não tem, gente, como, cara, não tem como você trabalhar desse jeito e não receber. Você trabalhar sem receber, pra mim, tem outro nome que eu nem vou falar qual é. Isso aí fica aí pra vocês pensarem, refletirem a respeito. Mas pensem em o quanto o professor está sendo desvalorizado. Não pensem, ai, a greve vai me prejudicar. Para de olhar pro seu próprio umbigo, cara. Para de ser chato. Para de ver, ai, eu vou ter que estudar no sábado. Tá, você vai ter que estudar no sábado. É ruim, ninguém quer levantar no sábado. Mas quem vai ter que dar aula no sábado? Os professores. Então não é só você que vai ter que só ir. O seu papel é só ir na aula, cara. Agora o professor não, ele tem que planejar a aula, ele tem que dar as provas, os testes, ele tem que preparar de fato o que vai ter na aula. E você ir sentado, reclamando. Entendeu? É isso que eu quero passar com esse vídeo. Não pensem só no quanto vocês vão ser prejudicados. Antes de vocês pensarem no que vai acontecer com vocês, pensem nos professores. Porque, gente, é aquela frase, né, que a Globo falou há tantos anos atrás e que continua valendo até hoje. É verdade, querendo ou não, é verdade. O professor forma todas as outras profissões. Então, se estão valorizando os policiais passaram por um professor. Os professores precisam ser valorizados. Isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Não é porque, ai, só porque você vai ser professora que você está defendendo os professores. Não é por causa disso. É uma questão de empatia mesmo. É uma questão de ter senso, tá, gente? Se você defende, de fato, se você está preocupado, se você vai ser prejudicado, você precisa pensar nos professores antes. E é com isso que eu me despeço, com essa indignação mesmo que eu me despeço. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa com esse vídeo. E eu vou deixar na descrição o link do blog do meu professor. E lá tá o vídeo onde ele explica essa situação direitinho. Ele explica toda essa questão complicada para a nossa cabeça. E ele facilita tudo para a gente. Beleza? Assistam o meu vídeo, mas assistam o vídeo dele também. Beleza? É isso. Tchauzinho para vocês. Eu volto um outro dia que eu estiver menos cansada. Tchau!